E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou aqui com um resumão de um anime Isekai que vocês gostam. Bom, esse anime se passa em um mundo de fantasia. Lá, um avião moderno cai no chão e dentro dele estão os 7 prodígios mais talentosos do ensino médio, sendo todos eles do Japão. A maior inventora do mundo, a melhor espadachim do mundo, a melhor médica do mundo, o maior empresário, o maior ilusionista do mundo e obviamente não poderia faltar o maior jornalista do mundo, descendente direto aí de um clã de ninjas. E por fim, o nosso protagonista, o primeiro-ministro do Japão, de nome Tsukasa. Essas 7 pessoas estavam viajando para algum lugar, mas de repente o avião apresentou um defeito. Assim, o Tsukasa acorda em um lugar desconhecido e vê uma linda garota com orelhas pontudas. Ele está preocupado com os outros, mas a garota lhe mostra que o resto dos seus colegas estão em camas no mesmo quarto. Aliviado, o Tsukasa se apresenta e a garota lhe diz que o nome dela é Lirula. Ela lhe faz um ensopado e o alimenta. No entanto, ele não está se sentindo bem o suficiente para comer. Preocupada com a saúde do cara, a Lirula coloca um pedaço de carne do ensopado em sua boca, o mastiga e o alimenta através de um beijo delicioso por um lado e nojento por outro. O Tsukasa fica surpreso, mas calmamente permite que ela continue a alimentá-lo e agradece pela hospitalidade. De repente, alguém entra na sala e a Lirula para de alimentá-lo dessa maneira por vergonha. A recém-chegada tem orelhas de gato e uma cauda, e ao ver o Tsukasa, ela se apresenta como o Iwona. E ao ver que tanto as suas orelhas de gato quanto a sua cauda são completamente reais, o Tsukasa fica confuso. A Iwona explica que ela é uma pessoa fera, e até mesmo explica para o nosso protagonista o lugar em que ele está. O Tsukasa diz a ela que ele é do Japão, mas os seus anfitriões nunca ouviram falar de tal país. Chocado, o Tsukasa pula da cama e pede a Lirula que o leve até o local do acidente de avião. Quando as meninas o levam até lá, o Tsukasa vê que o avião está completamente destruído e não havia como eles terem sobrevivido a tal acidente. De repente, ele vê um gigantesco dragão voando no céu e percebe calmamente que ele e os seus amigos estão agora em um mundo completamente diferente do seu. Um mês depois, todo o vilarejo de Elm comemora a recuperação completa dos convidados, organizando aí um banquete. Já os nossos prodígios praticamente aceitaram suas novas vidas, e somente o príncipe ilusionista ainda tem medo de pessoas fera. Sim, neste mundo existem pessoas bestiais e pessoas que se parecem com humanos normais. É raro, mas alguns humanos até mesmo têm poderes mágicos. E vendo que as crianças estão cansadas de sempre comer batatas sem graça, o Tsukasa apresenta aos habitantes do vilarejo a maionese e todos gostam dela. A Iwona se lembra de que havia uma história sobre os 7 heróis que vieram de um outro mundo. Na história, 7 heróis apareceram há muito tempo na Terra de Seiga, que estava sob o controle de um dragão maligno. No entanto, o tesoureiro dos aldeões e o filho de Iwona, chamado Elk, ficam furiosos, dizendo que a história não faz sentido. Ele acha que a aldeia está gastando muito dinheiro com os recém-chegados e quer que eles deixem a aldeia, mas a Iwona o faz calar a boca. Após a comemoração, o Tsukasa reúne os prodígios para discutir a situação atual deles. Todos acabam concordando que suas prioridades são a de coleta de informações, procurando uma maneira de voltar ao seu mundo e pagar suas dívidas com o vilarejo de Elm. No dia seguinte, a Ringo, a inventora, modifica o telefone de todos para que eles possam se comunicar com eles mesmos estando nesse mundo aí. O Tsukasa lhe agradece e ela fica muito nervosa. Ela também voltou para o avião e descobriu que o reator nuclear em miniatura que ela trouxe estava ileso. Portanto, eles têm toda a energia que eles precisam. E como o local do acidente fica próximo a um grande depósito de minério de bauxita, a Ringo quer usar esse minério para produzir alumínio. De repente, um grupo de guardas imperiais em patrulha chegam à aldeia. Os moradores da vila mandam comida e bebida para eles. No entanto, o líder deles não se importa com isso e ele quer que a Iwona lhe ofereça sua hospitalidade de outra forma. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa com ela, o Tsukasa agarra o seu braço e o impede. Ele pede para os soldados irem embora, mas o líder deles fica furioso e diz para os seus companheiros o atacarem. No entanto, a Shinobu e a Aoi derrotam todos eles instantaneamente. O líder dos guardas ataca o Tsukasa, mas o nosso protagonista é surpreendente bom lutando e o joga no chão. Depois disso, os cavaleiros dizem que vão contar tudo isso ao seu senhor. No entanto, o mágico genial dos nossos 7 protagonistas diz que ele é um grande mago que protege o vilarejo Elm e usa suas ilusões para ameaçar os soldados. E quando todos veem ele levitar e separar sua cabeça do seu corpo, os guardas imperiais se desculpam e prometem não falar qualquer coisa ao seu senhor. De volta ao vilarejo Elm, o Tsukasa encoraja a todos e diz a eles que todos superaram probabilidades impossíveis no passado e que isso não será diferente agora. Algum tempo depois, o Masato e um acompanhante da vila vão para a cidade de Dormante para poder negociar alguns itens, mas o líder da empresa de Nutcheland, o Jakoi, recusa abaixar seus preços. A Nutcheland é a única empresa que tem permissão para comercializar na cidade. Então, o garoto diz a Masato que eles não têm outra escolha a não ser vender seus produtos para eles. No entanto, o Masato, o nosso especialista em negócios, diz que ele não se deixará enganar e anuncia que ele esmagará a empresa Nutcheland em uma única semana. De volta à aldeia, os prodígios têm feito tudo o que eles podem para retribuir a gentileza dos moradores. O Tsukasa está ensinando novas receitas aos aldeões, mas eles literalmente dizem para o nosso protagonista que a aldeia está começando a ficar sem suprimentos. E agora, o Tsukasa está contando com o Masato, a Shinobu e o Elk para entregar os suprimentos necessários. A Iwona se junta à conversa, dizendo aí que o tal do Jakoi monopolizou o direito de negociar em Dormande e que ele
ele está tirando proveito de todos os pequenos negócios. Em Dormante, o Masato surpreende o Elk ao estabelecer a sua própria empresa com o nome do vilarejo deles. Já Shinobu descobriu que a Nutria-Land subornou o prefeito de Dormante para permitir que eles fossem a única empresa comercial da cidade, e o Masato usou essa informação para chantageá-lo e deixá-lo abrir a sua própria empresa comercial. Ao ouvir o Masato falando animadamente sobre ganhar dinheiro, uma pequena garotinha com orelhas de gato chamada Hulk se aproxima dele. Ela diz que quer ganhar a vida por conta própria, pois já está cansada de viver dependendo de outras pessoas, e ao perceber que a garota tem ganância em seus olhos, o Masato decide deixá-la se juntar a ele e ela fica muito feliz. E antes do Masato ensinar a Hulk e o Elk sobre negócios, ele compra para Hulk algumas roupas adequadas. Em uma taverna, o Masato faz a propaganda da sua empresa e convence as pessoas de vilarejos próximos para lhe darem seus produtos e vender em uma loja que ele pretende abrir na praça central da cidade no dia seguinte. Ao ver isso, o Elk não acredita que eles possam ter lucro, mas o Masato diz que irá provar que ele está errado. No dia seguinte, não há clientes, mas logo o Masato começa a anunciar em alto e bom som que a sua loja é a mais barata. No final do dia, a loja dele ganhou muito dinheiro, e no dia seguinte, o Masato envia um carro de transporte de alimentos e suprimentos para o vilarejo Elm, deixando os moradores felizes. Naquela noite, o Jacói recebe a notícia do sucesso aí da nova companhia de comércio, feita com o nome do vilarejo Elm, mas ele não se preocupa com isso, pensando que eles irão à falência em breve. No entanto, no dia seguinte, o Masato é bem sucedido novamente quando apresenta maionese para os habitantes da cidade. Ele até acaba fazendo um acordo comercial com o capitão de um grande navio. O cara comanda a frota mercante chamada Sea Serpent, e quando o Jacói fica sabendo que esse capitão desse grande navio rompeu o acordo que ele tinha em favor da sua empresa para favorecer outra, ele fica furioso. Então, ele decide abrir a sua própria loja na praça central. No entanto, a Shinobi ouve isso e relata o fato a Masato, que já tem um plano para derrotar a Nutria-Land. Enquanto isso, usando o dinheiro e os materiais que o Masato trouxe para a aldeia, a Ringo começa a fabricar alumínio. Ela fabrica pás de alumínio, o que facilita o trabalho aí de fazendeiro para os aldeões. No dia seguinte, o Jacói ordena que os seus subordinados comprem toda a mercadoria da cidade, mas ele logo descobre que não pode. O Masato já assinou contratos exclusivos com todos os comerciantes viajantes que o Jacói demitiu no passado e comprou todos os seus produtos. O Jacói fica chocado e tenta convencer os comerciantes a voltarem, oferecendo-lhes um preço mais alto. No entanto, os comerciantes não se importam. Eles não farão mais negócios com ele porque ele não respeita eles, e eles sabem muito bem que se ele voltar ao controle, ele vai voltar a zoar o mercado novamente mais tarde. O Jacói fica desesperado, pois ele percebeu que a sua empresa acabou, mas o Masato lhe diz que ele não tem nada a ver com isso, e ele de fato não quer destruir completamente a Nutria-Land. Na verdade, tudo que ele queria era um acordo vantajoso, algo que todo comerciante quer. Mais tarde, conversando com Elk, o Masato revela que os contratos que ele assinou com os comerciantes não foram válidos, e ele acabou de usá-los para esmagar o espírito de Jacói para poder fazer um acordo com ele. O Elk percebe que o Masato era realmente uma pessoa muito ruim, e o próprio não nega ser tal coisa. De repente, 3 homens chegam e dizem a Masato para entregar a Hulk, que na verdade é a escrava deles. Eles agarram a garota e ela fica aterrorizada, mas o Masato lhe diz que vai salvá-la. A Hulk então morde o homem que a agarrou e se liberta. Ela diz que vai se tornar uma comerciante, ganhar muito dinheiro e depois comprar de volta o seu papai e a sua mamãe, que também são escravos. Ela promete dar todo o dinheiro que sobrar para o Masato se ele comprar imediatamente dos proprietários de escravos. E ao ouvir isso, o Masato sorri e compra Hulk por 100 vezes o preço dela. E ele diz a ela que a sua coragem e força de vontade são 1000 vezes mais valiosas do que qualquer dinheiro que ele gastou com ela. No dia seguinte, a Shinobu apresenta as informações obtidas ao Tsukasa. Ela descobriu que existem 4 tipos diferentes de espíritos: o de fogo, o de água, o de vento e de terra, e as pessoas se comunicam com esses espíritos para usar magia. E nesse mundo há apenas alguns usuários de magia pura e bruta. No território de Findolf, onde está localizado o vilarejo de Elm, a única pessoa que pode usar magia é o oficial mago vivendo no castelo do Marquês Findolf, mas essa religião foi destruída por um império poderoso há vários séculos no passado. Todas as outras religiões que existiam no continente também foram destruídas por eles, porque eles não permitem que nenhum deus seja colocado acima do imperador. Agora, não há mais registros dessas religiões em Findolf. O Tsukasa quer investigar o continente para encontrar mais informações sobre as religiões, mas a Shinobu diz que não é possível entrar no território sem a permissão de viagem do Marquês Findolf. Mas o que importa mesmo agora é que o banheiro público ficou pronto, e satisfeito com o resultado, o Tsukasa acaba tomando banho com as meninas. De repente, o príncipe entra e interrompe o momento de relaxamento deles para lhe dizer que alguns aldeões foram atacados enquanto estavam caçando. Logo, todos correm para a floresta para encontrá-los. Ao mesmo tempo, Masato, o Elk e a Hulk chegam à aldeia, e no meio da floresta, 3 aldeões são encurralados por um enorme monstro parecendo um urso, chamado o chefe da floresta. Felizmente, a Aoi chega a tempo para salvá-los. Ela ataca o urso usando suas técnicas de espada, mas a armadura dele é muito grossa para ser atravessada. No entanto, ela rapidamente consegue encontrar um ponto fraco no pescoço do monstro e corta a sua cabeça em um único golpe. Enquanto isso, descobriu-se que o chefe do vilarejo de Elm, o Uga, foi gravemente ferido. Ele pensava que iria morrer, mas a Kenny, a médica prodígio, tem fé de que pode salvá-lo. Ela inicia uma operação nele e o ressuscita depois que ela termina. E quando seu coração começa a bater novamente, ela diz que ele acordará em 2 ou 3 dias. Com o chefe da floresta derrotado, todos
todos voltam para a aldeia. Na aldeia, o Masato, o príncipe e a Liruli e os outros são visitados pelo capitão dos Cavaleiros Guardiões do Marquês Findolf, um homem sinistro chamado Inzag. Ele e os seus cavaleiros começam a prender os aldeões, acusando-os de coletar dinheiro por meio de atividades ilegais. E embora não tenham feito nada de errado, o Inzag diz que simples camponeses não deveriam estar ganhando dinheiro em primeiro lugar, e que a atitude deles ofendeu o Findolf. Quando o Tsukasa e os outros retornam, eles encontram a aldeia em chamas. No entanto, descobre-se que o príncipe foi quem fez tudo pegar fogo, para que assim os moradores pudessem escapar. A única que não foi capaz de escapar foi a Liruli, que foi sequestrada por Inzag. O Elk quer ir imediatamente para a casa do Findolf e recuperá-la, mas o Tsukasa não concorda. Ele diz que atacar o Findolf é a mesma coisa que uma declaração de guerra a um país inteiro, e que eles não têm chances de vencer. No entanto, a Wiwana e os aldeões não se importam, porque eles não querem ser tratados como escravos dos nobres. Ela diz que ajudar e apoiar uns aos outros é o que os torna humanos. Portanto, eles tentarão recuperar a Liruli de qualquer maneira. E vendo como os aldeões estão determinados, o Tsukasa e o restante dos prodígios concordam em ajudá-los a organizar uma revolução contra os nobres. Então, para que eles tenham uma chance de lutar, eles terão que avançar drasticamente a tecnologia deles. No castelo de Findolf, a Liruli se encontra diante de um homem gordo e nojento, que acaba por ser o Marquês Findolf. Ele está mais do que satisfeito com o fato do Inzag ter lhe trago a Liruli. E acontece que o Inzag fez um certo acordo com a Liruli. Ela concordou em se tornar amante de Findolf se eles deixassem a vila de Helm em paz. Ela está preparada para suportar qualquer tipo de abuso em troca da segurança dos seus amigos. Ela diz a Findolf que ele pode beijá-la, mas no instante anterior ao toque dos seus lábios, faíscas começam a voar e o Findolf é jogado para trás contra a parede. Acontece que a Liruli é uma maga e inconscientemente ela ativou seu poder. Depois disso, ela perdeu sua consciência. Furioso, o Findolf ordena que o Inzag amarre a Liruli. Enquanto isso, a Ringo controla um canhão futurista à distância e o monta em um penhasco com vista para o castelo de Findolf. Ela dispara um poderoso míssil que perfura a parede do castelo e permite que os aldeões entrem no castelo do cara. O Inzag percebe imediatamente que eles chegaram para resgatar a Liruli e ordena que um esquadrão de atiradores de bestas comecem a atirar neles, mas todas as flechas são bloqueadas. Acontece que a Ringo fez grandes escudos feitos de uma ótima tecnologia para os aldeões, que são leves e resistentes, e usando arco e flecha modernos, o Elk elimina os soldados de Inzag bem de longe, sem que eles o vejam. Logo em seguida, um grupo de soldados a pé ataca os aldeões rebeldes, mas a Winona e companhia entraram para combatê-los com a sua habilidade avassaladora. Ao mesmo tempo, o Tsukasa e a Shinobu se infiltraram no castelo usando uma passagem secreta que a Shinobu descobriu. No entanto, o oficial mago imperial os impede. Do lado de fora, a Wiwana e companhia exibem sua força, que é tão impressionante que os soldados inimigos ficam assustados. De repente, o príncipe aparece no ar e se apresenta como o mago mais poderoso. Ele hesita por um segundo quando vê os soldados mortos no chão, mas rapidamente retoma sua compostura e começa a jogar bombas de fumaça coloridas, mentindo que na verdade elas contêm veneno, e isso faz o restante da força inimiga fugir com medo. Dentro do castelo, a Shinobu consegue sem esforço nenhum se esquivar dos feitiços de vento do inimigo, e usando suas habilidades de ninja, ela rapidamente se coloca atrás dele e usa um taser para eletrocutá-lo. O Inzag e dois soldados a confrontam, e ela diz a Tsukasa para seguir em frente enquanto ela cuida deles. Mais à frente, o Tsukasa descobre que a Liruli foi amarrada, mas inesperadamente ele leva um tiro no peito. Acontece que o Findolf também estava na sala, com uma arma, e pensando ter se livrado do Tsukasa, o Findolf se prepara para atacar a Liruli. Mas o Tsukasa se levanta de repente, revelando que estava usando um colete à prova de balas e saca sua própria arma. Aterrorizado, o Findolf diz a Tsukasa que ele pode ficar com a Liruli, se ele o deixar escapar, mas o Tsukasa não tem essa intenção. E agora, ele diz que ele e os seus amigos não vão parar até que eles construam uma nação que é justa para todos os seus habitantes. O Findolf lhe diz que o imperador jamais concordaria com algo assim. No entanto, o Tsukasa e os seus amigos mudarão o mundo e, se for necessário, eles irão arrancar até mesmo a cabeça do imperador. Dito isso, o Tsukasa atira na testa do Findolf. No entanto, acontece que a arma dele dispara apenas balas de borracha e o Findolf simplesmente desmaiou de medo. Quando o Tsukasa desamarra Liruli, os seus olhos se abrem e começam a brilhar com uma luz não natural. E uma voz que não pertence a ela diz que o mundo está sendo consumido por um dragão gigante e maligno e pede a Tsukasa e aos 7 heróis para salvar o mundo. O Tsukasa pergunta à voz se foi ela quem os invocou para esse mundo, mas antes que ela possa responder, a Liruli fecha os olhos. Então ela acorda em seu estado normal e fica surpresa ao ver o Tsukasa, e ao ouvir que ele veio resgatá-la, ela começa a chorar. Ela se sente culpada porque os outros tiveram que fazer coisas horríveis para poder salvá-la, e quando eles saem do prédio, todos os seus aliados os aplaudem, tendo derrotado completamente o exército de Findolf. E agora que eles começaram uma revolução, o Tsukasa acha que eles precisam de uma religião para serem reconhecidos como um país independente. Algum tempo depois, um caminhão de aparência moderna chega a Dormant. Ele se abre, revelando um palco com a Oi, a Kane e a Ringo estando todos vestidos com fantasia de coelho. De repente, o príncipe aparece do nada e se apresenta como um deus. Ele faz parecer que um obelisco desapareceu, o que faz todos os habitantes da cidade ficarem impressionados. Logo em seguida, todos recebem maionese de graça, e isso conquista completamente o público. E foi assim que começou a campanha do Tsukasa para fazer com que as pessoas
pessoas adorassem os príncipes de Deus. Ele acha que ele e os outros prodígios podem unir a região com o poder da religião. Então eles decidem se autodenominar de a Fé das Sete Luzes, pensando que alguém da fé verdadeira poderá em contrato com eles se eles ficarem famosos o suficiente. Enquanto isso, a Shinobu e o El vão para as montanhas para obter informações sobre o território de lá. Assim, dia após dia, a religião dos nossos personagens principais foi pregando aí as suas crenças na praça central de Dortmund. Além disso, eles continuaram também distribuindo maionese para os cidadãos. E em uma noite, o prefeito de Dortmund recebe a visita do Tsukasa. Esse cara chamado Walter estava planejando fugir porque ele percebeu que a Fé das Sete Luzes está prestes a assumir o controle da sua cidade. Mas o Tsukasa lhe disse que quer cooperar com ele. Ele quer que Walter continue a ser o prefeito, mas ele deve mostrar a sua fidelidade à Fé das Sete Luzes. Então, depois disso, Walter aparece publicamente na praça central e anuncia que Dortmund será governada pela Fé das Sete Luzes a partir de agora. E os habitantes da cidade ficam todos felizes. Naquela noite, os prodígios se reúnem no governo de Dortmund e o Tsukasa diz a todos que eles podem voltar para Elmo por enquanto, que ele vai ir administrando a cidade. Ele nomeia Aoi com a guarda-costas do príncipe e pede para que a Ringo construa uma nova usina de energia porque eles estão começando a ficar com pouca eletricidade. Ele também pretende formar uma ordem de cavaleiros representando a religião dele e ele já tem alguém em mente para ser o líder dessa ordem de cavaleiros. Algum tempo depois, no quartel noturno, o capitão de vigilância da cidade, o Bernard, anuncia que está desistindo e ao encontrá-lo em uma taverna, o Tsukasa senta-se com ele. Ele diz que ouviu dizer que o Bernard é um cavaleiro forte e confiável, então ele quer recrutá-lo como líder de sua nova ordem noturna. No entanto, o Bernard não acredita que o Tsukasa e os outros sejam capazes de lutar contra o imperador e recusa a oferta. Sem querer desistir, o Tsukasa visita o Bernard no dia seguinte em sua casa. Mais uma vez, ele lhe faz a mesma pergunta, dizendo-lhe que precisa de alguém como ele. Nesse momento, a jovem filha do Bernard, a Ari, chega e o Bernard revela que a mãe da Ari faleceu devido a uma doença, tornando a sua filha a coisa mais preciosa para ele. E a razão pela qual ele hesita em se juntar à ordem noturna de Tsukasa é que ele não quer ser enviado para uma guerra impossível de ser vencida contra o imperador e deixar a sua filha sozinha. Então Tsukasa garante a Bernard que ele pode priorizar a sua filha, mesmo que ele se junte à sua causa. Ele esclarece que não está buscando uma lealdade cega, mas sim um companheiro em quem pode confiar. Ele diz que não é como o governante anterior e que o seu maior objetivo é eliminar a desigualdade, criando uma nação onde todos possam desfrutar da liberdade. E impressionado com as palavras de Tsukasa, o Bernard decide se juntar a ele. Afinal, ele quer construir um mundo onde a sua filha pode ser feliz. Enquanto isso, em uma taberna no território vizinho, a Shinobu se disfarça como uma atraente garçonete para obter informações dos soldados de Buchwald. Ela descobre que o Lord Oslo, da região de Gustav, está pressionando os cavaleiros de Buchwald para lançar um ataque ao território dos Findolf o mais rápido possível. Quando ela retorna até o Elk, que está hospedado em uma casa, ela lhe diz que quer investigar o tal do Oslo e a região de Gustav e ver como tudo isso é de fato. Em Gustav, o Inzaghi chega à corte de Oslo e lhe pede ajuda contra Tsukasa e os rebeldes, mas o Oslo se irrita com a sua incompetência e corta sua cabeça, e agora ele pretende cuidar pessoalmente dos rebeldes. Algum tempo depois, o Tsukasa continua reformando Findolf. Ele consegue convencer os nobres a abolirem o sistema de classes no local, e eles não estão satisfeitos com isso, mas o Tsukasa é muito poderoso para que eles o desafiem. Em Elm, Kane e o Iwona estão satisfeitos com a recuperação do Olga, e ele está ansioso para se juntar à rebelião, mas a Kane não vai deixar ele em lugar nenhum até que ele se recupere completamente. De repente, esse indivíduo aí chega aparecendo completamente exausto. Enquanto isso, o Ringo está quase terminando a sua nova estação de energia, e o Tsukasa a elogia. Depois de concluí-lo, ela começará a trabalhar nos meios de produção de armas para deixar todo mundo donadão. Logo em seguida, a Shinobu relatou a Tsukasa que o Lord Oslo, lá de Gustav, pode usar um feitiço chamado Heaven's Flames, que no caso é um feitiço capaz de destruir uma cidade inteira. Então ele quer que a Ringo projete um sistema de defesa aérea também, para proteger a galera. Enquanto eles estão conversando, a Liruli chega e pergunta se o Tsukasa quer almoçar com ela, pois ela quer agradecê-lo adequadamente. O Tsukasa recusa adequadamente, dizendo que ele está ocupado. Então a Liruli começa a pensar que o Tsukasa não gosta dela, mas o Masato a acalma, dizendo a ela que ele sempre prioriza a felicidade da maioria e que, portanto, não pode estar disponível para ela em todos os momentos. Naquela noite, o Tsukasa está exausto após um longo dia. Então a Liruli bate em sua porta e entra mesmo quando o Tsukasa lhe diz que pretendia dormir. Ela quer ajudá-lo a relaxar de qualquer maneira que puder, como um agradecimento aí por tê-la resgatado e quase sacrificado toda a aldeia por ela. A Liruli diz que ele é uma boa pessoa que se preocupa com todos ao seu redor, mas o Tsukasa não acha que ele seja tão bom assim. E ao se tornar sombrio, ele revela que matou seu próprio pai, que era um político. Quando ele era criança, ele o admirava, mas um dia descobriu que o seu sucesso foi construído com base em corrupção e fraude. O Tsukasa não podia perdoá-lo por abusar do seu poder, então ele trabalhou com a Shinobu e o Masato para desmascará-lo. Eles conseguiram, mas o seu pai acabou sendo preso e condenado à morte. Depois disso, a mãe de Tsukasa começou a odiá-lo e achou que ele estava fora de si. No entanto, ele nunca conseguiu perdoar o seu pai, e ao ouvir sua história, a Liruli começa a chorar. Ela sente pena dele, mas o Tsukasa não se arrepende de suas ações, e caminhando até ele, a Liruli diz a ele que
ele é egoísta por pensar que ela o odiaria por conta do seu passado, e o nosso protagonista fica surpreso. Depois de ouvir suas palavras, o Tsukasa finalmente aceita a oferta dela para ajudá-lo a relaxar. Assim, ele vai lá e coloca a cabecinha dele no colinho dela. Depois disso, ele agradece a Liruli por ela ter chorado por ele, e a garota fica muito feliz por poder ajudá-lo. No entanto, os dois não sabem que a Ringo, que queria falar com o Tsukasa, viu tudo isso. No dia seguinte, a vida continua pacificamente na aldeia, quando a Hawks conta a Oi, o príncipe e a Kaine que ela está tendo problemas com a tabuada, mas todos se lembram de como foi difícil para eles chegarem onde eles estão, e como todos tinham seus próprios objetivos, eles continuaram sem parar. A Hawks percebe que ela também tem um objetivo, que é ganhar muito dinheiro e libertar os seus pais da escravidão. Assim, ela recebe toda a motivação necessária para passar em seu exame de multiplicação. No entanto, o seu próximo exame é tudo sobre divisão, e ela está novamente com problemas. E ao chegar na vila de Kononono, em Tristave, a Shinobu e o Elg são calorosamente recebidos por uma mulher chamada Emerata e sua filha, Melinda. Esse lugar é muito bonito e próspero, cheio de pessoas gentis que parecem amar o Sr. Oslo. E depois de saborear muita comida e vinhos deliciosos, a Shinobu e o Elk se acomodam na pousada. Lá, eles presenciam uma cena estranha, como se algo estivesse para acontecer. E quando eles ficam sozinhos no quarto deles, a Shinobu de repente beija o Elk na boca, surpreendendo e o deixando sóbrio. Acontece que a Shinobu estava apenas agindo como se estivesse bêbada, pois ela percebeu que havia algo muito suspeito ali, porque embora todos dessem aos convidados muito o que comer, os aldeões nunca comiam nada. A Shinobu também notou que eles estão morrendo de fome, mas usam maquiagem para esconder isso. Ela leva o Elk para uma passagem subterrânea que descobriu anteriormente. Eles veem vários cadáveres pendurados no teto, e o Elk fica chocado. Acontece que os aldeões desse lugar fazem o possível para que os viajantes se sintam em casa, e em seguida eles roubam os seus pertences, os matam e os comem. Do lado de fora chega uma cavaleira de aparência importante chamada Jean Leblanc, e nessa aldeia, todos os moradores são forçados a deixar suas casas para uma inspeção. Todos os aldeões passam nessa inspeção, mas um dos cavaleiros de Jean percebe a sujeira na roupa de Melinda, e de acordo com as ordens de Oslo, todos os seus súditos devem ter uma aparência perfeita. Por isso, os cavaleiros têm que açoitar a Melinda como punição. A mãe da garota fica horrorizada, mas é forçada a sorrir enquanto vê a sua filha sendo impiedosamente açoitada. Vendo isso de uma janela, o Elk e Shinobu decidem ajudar a garota, porque mesmo que os aldeões queiram matá-lo, teve um momento que a Melinda tentou avisá-los do perigo. A Shinobu então aparece na frente de Jean e os cavaleiros. Ela os ameaça dizendo que pode matar metade deles sozinha, mas se eles parassem de chicotear a garota, ela irá se entregar de grátis. Ao notar a shuriken dela, a Jean acha que a Shinobu é uma forte guerreira do Império Yamato e concorda. Então a Shinobu é levada e trancada em uma masmorra, mas ela não se preocupa porque ela pode se libertar facilmente. A Jean a visita, dizendo aos outros cavaleiros que a deixem em paz porque ela vai torturar o seu prisioneiro. Enquanto isso, o Elk visita a Emerata e lhe diz que sabe tudo sobre os crimes dos aldeões. Desesperada, a mulher pede perdão e explica que os aldeões não tiveram outra escolha. Os moradores de Kokonono costumavam ser um pequeno vilarejo agrícola até que o Oslo se tornou seu senhor e forçou seus aldeões a se embelezarem e embelezarem a aldeia. No entanto, eles tiveram que gastar o seu próprio dinheiro para conseguir isso, de modo que não lhes restou nada depois que eles estavam acabados. Eles não podiam nem mesmo trabalhar no campo, porque não podiam se sujar. E depois de comerem toda a comida que restou, eles não tiveram outra escolha, a não ser começar a sequestrar os visitantes. Ao ouvir sua história, o Elk ainda não consegue perdoá-la, mas percebe que tudo é ainda pior. Na masmorra, a Jean deixou a Shinobu sair, e para sua surpresa, ela revela que é uma cavaleira da Brigada de Azuri a serviço secreto. A Brigada Azuri se preocupa com o futuro e luta secretamente contra o Lorde Oslo. Então a Jean quer que a Shinobu se junte a eles. Em seu palácio, o Oslo admira uma estátua de ouro do imperador e ordena que o seu assistente comece a trabalhar coletando mais ouro para que ele possa fazer mais 3 estátuas. Ele não se importa nem um pouco com os seus súditos e acha que a única maneira dos camponeses provarem a sua lealdade a seu senhor é morrendo por ele. E quando seu ajudante diz a ele que os soldados ainda estão esperando e se organizando para atacar os rebeldes em Findolf, ele fica furioso e logo em seguida começa a esmagar a sua cabeça contra a estátua de ouro. E também começa a se desculpar freneticamente com o imperador por ter deixado os rebeldes viverem por tanto tempo. Ele decide resolver o problema com as suas próprias mãos. Enquanto isso, a Liruli ouve uma voz que lhe diz que os 7 heróis estão em perigo e que ela precisa guiá-los. Então, carregando uma lança mágica, o Oslo sobe no topo do seu castelo e joga essa lança para o ar. Nesse momento, o computador de Ringo declara uma emergência e avisa todos sobre um projétil que se aproxima da região. O Tsukasa percebe imediatamente que devem ser as chamas celestiais de Oslo e ordena que a Ringo dispare os mísseis antiaéreos que ela construiu. Ela lança os mísseis e eles atingem a lança voadora, mas não a impedem. Eles apenas mudam um pouco seu curso. Ao ouvir isso, o Tsukasa dá ordem para continuar disparando mísseis e redirecionar a lança de fogo para fora da cidade. No entanto, a magia evita os mísseis e corrige o seu curso, como se tivesse vida própria. Finalmente, a lança atinge o meio da praça central e explode. As chamas formam uma enorme figura humanoide que fala com a voz de Oslo, ameaçando a todos. As chamas crescem, formando um pilar de chamas que alcançavam os céus, e o pilar começa a queimar tudo, e os habitantes da cidade entram em pânico. Mas o príncipe aparece e os acalma, apresentando-se como um deus. Ele diz às pessoas que o Império está tentando destruir a cidade, mas que a fé das
das 7 luzes protegerá seus fiéis. Felizmente, o Tsukasa ensinou os nobres como agir em tempos de crise, e eles imediatamente começam a ajudar os habitantes da cidade. O Oslo entra em um frenesi, invocando espíritos de fogo por toda a cidade para desencadear ainda mais caos. O Tsukasa e os outros conseguem evacuar rapidamente os cidadãos, mas agora precisam encontrar uma solução para o problema, que no caso é uma maneira para deter o Oslo, que parece imbatível. De repente, a Liruli corre para o lado deles. Ela lhes diz que conhece uma maneira de destruir a lança mágica e deter o caos ardente. Ela diz que não sabe explicar o porquê ela sabe essa informação, mas o Tsukasa e os outros confiam nela. A Ringo chega e revela que ela tem apenas mais um míssil restando. O Tsukasa e a Liruli percebem que a lança perdeu parte de sua capacidade, e agora o poder mágico da lança pode ser destruído por um míssil. No entanto, a lança está cravada no solo, dificultando o alcance de um míssil antiaéreo. Inesperadamente, a Aoi se oferece para ajudar. Ela quer correr ao lado do míssil e guiá-lo manualmente até o alvo. Todos ficam surpresos, mas a Aoi acredita firmemente que ela pode fazer isso. Tendo se coberto de água para não se queimar, seguindo as dicas do Gaules, a Aoi está pronta para partir. A Ringo lança o míssil e a Aoi começa a correr imediatamente. Ela agarra o míssil em seus braços e, com uma incrível velocidade e força, ela passa pelos espíritos do fogo e dos destroços, guiando o míssil com sucesso em direção ao seu alvo. O Oslo tenta proteger a lança com as suas chamas, mas a Aoi evita seus ataques até finalmente encontrar uma rota direta para a lança, e usando uma técnica de espada para cortar as chamas do Oslo, a Aoi envia um míssil no caminho certo, que finalmente atinge o alvo. Quando a lança se estilhaça, a figura flamejante de Oslo se dissipa e o fogo na cidade desaparece. E agora que os espíritos do fogo foram libertados da lança, eles agradecem a todos na cidade. E de acordo com a Liruli, o Oslo estava usando o rei dos espíritos contra sua própria vontade. E agora a Liruli se sente mal, porque muitos cidadãos morreram. Mas o Tsukasa lhe diz que os sacrifícios geralmente são necessários para que uma revolução seja bem sucedida e crie um futuro melhor para todos. A Liruli então conta a Tsukasa sobre a voz misteriosa que ela ouviu antes do ataque de Oslo, e diz que gostaria de começar a estudar magia para aprender mais sobre os seus poderes. Ela acha que poderia ajudá-lo mais se pudesse usar magia, e o Tsukasa a apoia. No dia seguinte, os habitantes da cidade adoram um príncipe aí mais do que nunca, e o Tsukasa conta a Shinobu tudo o que aconteceu, e ela fica decepcionada por não ter sido capaz de impedir o ataque do cara. Logo em seguida, ela lhe diz que se juntou à brigada de Azuri. Mais tarde, o Bernard e um esquadrão de 50 homens foram equipados com rifles modernizados e casacos. O Tsukasa quer atacar o Oslo em breve, e em seu palácio, o Oslo está mais furioso do que nunca. Ele ordena que suas tropas ataquem Findolf imediatamente e ameaça o Arclide Burghalde para se juntar a ele. Em pouco tempo, a Jin e a Shinobu ficam sabendo disso e acham que é uma boa oportunidade para eles atacarem. Enquanto isso, os soldados inimigos estão cruzando a fronteira, e a situação deles é bem triste, porque eles estão passando por uma forte nevasca, e a moral do exército deles está baixa. Afinal de contas, os nobres não concordam com a decisão do Oslo de atacar durante o inverno. Eles decidem descansar no posto de controle de Uruk, mas acontece que o exército de Tsukasa já tomou conta do local. Os soldados começam a disparar seus rifles, forçando o Arclide, o Burghalde e os seus soldados a se retirarem. O Arclide ordena que um dos seus soldados espalhe a falsa notícia da sua morte entre o restante do exército. Ao fazer isso, o exército perderá a moral, e as forças de Findolf pensarão que já venceram. O cara quer que os seus inimigos fiquem excessivamente confiantes para poder organizar um contra-ataque estratégico. E é exatamente isso que acontece quando Bernard e a sua unidade se surpreendem ao encontrar uma cavalaria pesada, quando pensavam que estavam em uma situação confortável. Os cavaleiros inimigos são tão bem blindados que os rifles não podem machucá-los de forma alguma. Felizmente, o Tsukasa previu perfeitamente tudo o que aconteceria e disse a Bernard o que fazer. Usando granadas, o Bernard e os seus soldados derrotam rapidamente a cavalaria pesada, forçando o Arclide e o Burghalde a se retirarem de verdade. Enquanto isso, o Oslo reúne o seu próprio exército em nome de Gustavo, e enquanto ele está fazendo um discurso apaixonado, uma flecha explosiva voa repentinamente em sua direção. No entanto, ele percebe e desvia a tempo. A Jane revela que foi ela quem atirou e em seguida ordena que a Brigada Azul comece a atacar o Oslo. Em um instante, todo o exército de Oslo se volta contra ele. Em Findolf, o Ring descobre que o Arclide e o Burghalde estão no castelo que o Tsukasa previu. Então eles liberam um grupo de drones em Burghalde e demonstram seu poder destrutivo, e a Ringo dá a eles a chance deles se renderem. Assim, os dois nobres percebem que estão sendo dominados e desistem. Em Gustavia, a Brigada Azuri toma completamente o controle do castelo de Oslo. A Shinobu e a Jin mandam o Oslo desistir. No entanto, ele se recusa e se prepara para atacar. Com determinação, as meninas pegam suas armas e avançam em direção a Oslo. No entanto, ele habilmente atira bolas de fogo, impedindo-as de chegar até ele. Pensando rapidamente, a Shinobu o cega usando uma granada de luz, o que permite que a Jin tente cortar sua cabeça, mas o Oslo a impede, e a Shinobu também o ataca, mas não consegue atingi-lo. Entretanto, enquanto ele está ocupado com ela, a Jin consegue esfaqueá-lo na lateral. Nesse momento, a Shinobu atira uma faca no lustre que cai sobre o Oslo, esmagando. No entanto, ele ainda não terminou e começa a desenhar um círculo mágico usando seu próprio sangue, e percebendo o perigo, a Shinobu e a Jin conseguem escapar pouco antes da torre inteira explodir. Algum tempo depois, em Gustavia, a Shinobu relata esses eventos ao Tsukasa. Embora o corpo de Oslo não tenha sido encontrado, a Brigada Azul anunciou que
que havia o matado. E reconhecendo a tecnologia avançada e a liderança competente de Findolf, o Arclight decide se juntar à Fé das Sete Luzes. Após o fim da crise, a maioria das garotas relaxam juntas em uma massagem aromática, e vendo o poder de batalha de todas, a Ringo se sente pequena e fraca. Enquanto isso, o Tsukasa toma um chá com Masato, e de repente, as meninas entram na sala para se exibir. De alguma forma, elas até mesmo convencem o príncipe a participar e se vestir como uma garota. E o ex-oficial mago de Findolf está ensinando agora a Lirulli a usar magia, e em um mês, ela chegou ao nível de um dos magos de elite do Imperador. O Masato agora suspeita que a Brigada Azuri não está realmente do lado deles, e que eles estão apenas esperando se recuperarem o suficiente para atacar e trazer Gustave de volta. O Tsukasa concorda, e ele percebeu que o líder da brigada, o Conrad, mentiu para ele. E quando o Tsukasa lhe perguntou onde estava a estátua de ouro do Imperador, ele afirmou que não sabia, mas o seu rosto mostrava todos os sinais de mentira. O Tsukasa queria se livrar da estátua, porque ele sabe que o Ojuro voltaria para buscá-la se ele ainda estivesse vivo, o que seria perigoso para todos. E como o público adora o lado da Brigada Azuri, no momento o Tsukasa decidiu arcar com os custos da reconstrução de Gustave. E depois que ele obter totalmente a confiança do povo, ele pretende expor as mentiras e a corrupção de Conrad. Até lá, ele vai deixar a Brigada Azuri fazer o que quiser. De repente, a Kenny o interrompe e diz a ele e a Ringo que os dois deveriam tirar 5 dias de folga, porque eles estão sobrecarregados. E como ela é uma médica, os dois a ouvem e o Tsukasa convida Ringo para um passeio pela cidade. Quando ela volta para casa, o seu computador convence a Ringo de que o Tsukasa a convidou para um encontro e ela não sabe o que fazer. Ela quer provar a ele que é melhor do que a Lirulli. Por isso, ela pergunta a Oi como se aproximar de um homem. No entanto, o seu conselho acaba sendo inútil, porque o seu conselho inclui lutar com o Tsukasa para fazê-lo se apaixonar por ela. Em seguida, ela faz a mesma pergunta a Kenny, e primeiro ela sugere que eles observem belas paisagens ou comam alguma comida deliciosa juntos. No entanto, o seu conselho termina com o uso de clorofórmio para tornar ele inconsciente. No final do dia, a Ringo toma um banho, ainda sem saber o que fazer no encontro com o Tsukasa. E depois de ouvi-la, a Shinobu se junta a ela, dizendo que é especialista em armadilha para homens. Ela diz que o amor é uma casada, então lhe ensina algumas técnicas que podem ser usadas para capturar o Tsukasa. No dia seguinte, a Ringo ouve a Shinobu e tenta se aproximar sorrateiramente de Tsukasa, mas ele a descobre e ela fica envergonhada. Ele a convida para almoçar, mas percebe que estão chamando a atenção, já que eles são o pilar da Fé das Sete Luzes. Os dois decidem visitar uma loja de fantasias e se disfarçar como um povo animal. Reunindo sua coragem, a Ringo decide ser assertiva e tentar a ideia de um grupo de pessoas. Reunindo sua coragem, ela vai até ele, mas acaba tropeçando. O Tsukasa pega ela e mais uma vez ela fica confusa. Quando eles vão a um restaurante, a Ringo inicia seu próximo plano. Seguindo o conselho de Shinobu, ela coloca sua xícara ao lado da de Tsukasa, com a intenção de fingir que pegou sua xícara por acidente e receber um beijo indireto. No entanto, Tsukasa pega por acidente a xícara dela e bebe, e isso deixa Ringo extremamente constrangida, ao ponto dela chegar a desmaiar. Depois disso, descobrimos que a Ringo era um bebê geneticamente modificado, destinado a ser um prodígio. A sua inteligência excepcional lhe rendeu até mesmo um prêmio Nobel, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. No início, a sua mãe tinha orgulho dela, mas com o passar do tempo, a sua admiração se transformou em irritação e ciúmes. Sendo ela mesma uma pesquisadora, ela não podia aceitar que a Ringo fosse mais inteligente e mais talentosa do que ela. Um dia, sua raiva finalmente atingiu o auge, e ela deixou a Ringo, chamando-a de monstro. No ensino médio, a Ringo começou a se perguntar por que ela estava viva, ou então que ela conheceu o Tsukasa, e ao saber de sua reputação de gênio, ele se aproximou dela e pediu educadamente que ela consertasse o seu relógio. A Ringo ficou surpresa, mas consertou o relógio com sucesso e devolveu a ele no dia seguinte. O Tsukasa ficou feliz e agradecido, mas imediatamente pediu que ela também consertasse o seu tocador de música. A Ringo estava confusa, mas ela também consertou isso. Dia após dia, o Tsukasa lhe trazia dispositivos cada vez mais complicados para se consertar, fazendo com que ela gastasse cada vez mais esforço e tempo com ele. Até lá, ela achava que não havia mais sentido em trabalhar duro porque a sua mãe não valorizava seu trabalho. No entanto, ela continuou consertando as coisas para o Tsukasa mesmo assim. Um dia, ela lhe disse que não poderia mais continuar consertando as coisas dele, porque ela queria se concentrar em seus próprios projetos. Em vez de ficar frustrado, o Tsukasa apenas sorriu e lhe disse que estava tudo bem. Ela se perguntou por que ele estava sorrindo, mas então percebeu que o Tsukasa estava fazendo tudo isso por ela, na esperança de animá-la e fazê-la se sentir valorizada. A Ringo acorda deitada no colo de Tsukasa e, percebendo que ela estava em um encontro inútil, ela começa a rir. E enquanto estava inconsciente, ela sonhava com o seu primeiro encontro com o Tsukasa. Ela está feliz porque a pessoa que ela ama está tão perto dela e ela sabe que pode tentar seduzi-lo em um outro encontro. No final do encontro, os dois estão satisfeitos e decidem comemorar a ocasião com uma selfie. O Tsukasa diz a Ringo que Gustave é uma ótima cidade e eles precisam protegê-la. Sombrio, ele diz a Ringo que precisa pedir que ela faça algo que só ela pode fazer. Quando ela volta para casa, a Ringo diz ao computador que eles estão começando o maior projeto deles até agora. Algum tempo depois, a Shinobu espiona a base da Brigada Azuri no castelo de Caledroris. Ela descobriu que o Conrad foi para a capital imperial, provavelmente para pedir uma oportunidade de voltar ao Império. Algum tempo depois, uma epidemia de uma doença surge em Gustave. A Kenny tem produzido antibióticos, mas há tantas pessoas doentes que não há quantidade suficiente. Melinda também fica doente, e a mãe da garota implora para que o príncipe a ajude. Nisso, 3 membros da
da guilda médica de Gustave chegam e zombam do príncipe por ele não conseguir curar os seus seguidores, apesar de se apresentar como um deus. O líder da guilda, Serencius, quer dar a Emberata alguns dos seus remédios secretos, que na verdade se trata de ópio, mas ele não pode porque a Kaine proibiu seu uso como remédio. O Serencius está dizendo à mãe da garota para abandonar a sua crença no príncipe se ela quiser que a filha dela tome ópio. De repente, o príncipe fala e diz que a fé das 7 luzes vai curar a Melinda junto com todos os outros. Ele diz que concedeu um poder de cura a Kaine, que é o seu anjo, e a própria Kaine entra na sala e confirma as afirmações do nosso deus fajuto. E mesmo que ela esteja com falta de antibióticos, ela revela que tem uma outra solução, revelando um pedaço de carvão. Enquanto ela está indo embora, o Serencius ri de Kaine e diz que ela terá que tirar sua proibição do ópio se a sua nova cura não funcionar. Mais tarde, o Kaine decide usar a magia de Liruli para ajudá-la a fabricar o seu medicamento. Sob suas instruções, a Liruli usa sua magia para vaporizar o carvão e separar o coque do alcatrão do carvão. Em seguida, ela aquece o alcatrão do carvão e transfere o vapor dele para uma panela para produzir o benzeno. A Kaine então despeja o ácido sulfúrico em alguns outros ingredientes e no final o resultado é o primeiro medicamento antimicrobiano da humanidade, a sulfonamida. Rapidamente, a Kaine retorna ao hospital e todos a ajudam a administrar a sulfonamida para os doentes. Logo, os pacientes começam a se recuperar e tudo fica bem. Naquela noite, o Serencius se reuniu com os membros da guilda médica e ele viu que a Kaine conseguiu criar remédios de verdade a partir do carvão, mas ele sabe que ela usou a ajuda de Liruli, então ele quer ameaçar a elfa a fazê-la transformar todos os medicamentos em veneno para arruinar a reputação dos 7 fiéis da luz. No entanto, a Kaine está um passo à frente dele. Ela esperava que ele tentasse fazer alguma coisa, então ela entrou secretamente no esconderijo deles, jogando agulhas de acupuntura neles. Ela paralisa os 3 homens e quando Serencius acorda, ele a vê pegar uma serra de osso e se preparar para abrir o seu crânio para modificar seu cérebro. Serencius pede para que ela pare, mas a Kaine apenas ri maniacamente. Ela diz que é um anjo, mas é diferente de todos. Tudo isso porque ela odeia Deus por ter criado humanos com tantas falhas. E ela revela o seu objetivo, que é conceder a vida eterna aos corpos humanos, criando assim um mundo perfeito na opinião dela. No dia seguinte, o Serencius aparece com uma bandagem na sua cabeça e a sua personalidade muda completamente. Ele começa a apoiar totalmente a fé das 7 luzes e algum tempo depois, vemos o Conrad visitando um dos generais imperiais, um homem chamado Nero. O Nero acha que o Conrad fez a coisa certa ao derrubar o Oslo, porque não aprovava sua atitude em relação aos seus súditos. No entanto, ele não apoia o alinhamento do Conrad com a fé das 7 luzes. Para ajudar o Conrad a destruí-los, ele lhe dá 10.000 soldados e um poderoso homem mascarado de nome desconhecido. Ele é tão poderoso que pode conjurar chamas do céu em um instante. Em seu laboratório, a Ringo mostra a Tsukasa uma grande máquina que ele lhe disse para fazer. Ela não tem certeza se deveria tê-la construído, mas o Tsukasa lhe disse que isso era necessário. E no topo do castelo de Urano, a Diane e a Brigada de Azuri são atacadas pelos seus próprios aliados, que receberam ordens de matá-la. Seu líder, um cavaleiro chamado Rei Donat, revela que matou o homem que criou a Brigada Azuri, e a Diane fica chocada. Pouco antes de os cavaleiros a matarem, a Shinobu chega e resgata a Diane. Nisso rola uma luta de Diane e Rei Zenat, e o cara acaba sendo esfaqueado. Depois da luta, a Diane diz a Shinobu que o seu comandante era importante para ela, e que ele a fez a mulher que ela é hoje. A Shinobu então a leva para um abrigo subterrâneo secreto sobre o castelo de Urano, e lá ela lhe mostra a estátua de ouro do imperador que o Conrad roubou. Ao vê-la, a Diane fica furiosa, pois muitas pessoas inocentes morreram de fome para financiar a criação dessa estátua. Ela começa a chorar, lembrando-se do homem que originalmente fundou a Brigada Azuri, baseando-se nos ideais de que as pessoas devem ajudar umas às outras e viver com nobreza. A Shinobu a consola, dizendo-lhe que esses valores ainda estão presentes nela. Ela lhe diz que a fé das 7 luzes a aceitará e que ela deve ir com ela. De repente, o Conrad e o cara do nome desconhecido entram na sala, e a Shinobu e a Diane se escondem. Quando o cara do nome desconhecido vê que o Conrad quebrou a estátua dourada do imperador para escondê-la, ele lhe diz que o cara deveria ter vergonha de si mesmo, e de repente, um maluco desconhecido se revela como Oslo e queima o Conrad até a morte. E ele agora tem uma gema vermelha incrustada em seu peito, e foi usada por um doido aí para ressuscitá-lo. Quando ele as percebe, a Shinobu e a Diane fogem. Enlouquecido, o Oslo os persegue enquanto queima tudo e todos em seu caminho. Enquanto as meninas estão fugindo a cavalo, a Shinobu liga para Tsukasa e diz a ele que o Oslo está de volta mais forte do que nunca. E quando Tsukasa lhe conta algo, ela fica chocada e diz a Diane que elas precisam se apressar. Completamente enlouquecido, o Oslo invoca 4 chamas no céu de uma vez só. No entanto, antes que ele possa arremessá-los, um poderoso míssil o atinge de cima, deixando para trás uma enorme explosão, demolindo completamente tanto ele quanto o castelo. A Shinobu revela que o míssil é chamado de o Raio de Deus e que os seus amigos o lançaram no modo inativo. Se ele tivesse ativo no laboratório de Ringo, o Tsukasa a parabeniza pelo lançamento bem sucedido do míssil. Ele diz que pretende forjar um pacto que proíba o uso das chamas do céu, mas antes disso, a sua nação precisa provar que tem uma arma ainda mais poderosa. O governo de Deus está se preparando para negociar com o Império, por isso ele acha que o poder de Deus serve para alcançar a felicidade para as pessoas do mundo. Pegando sua mão, a Ringo lhe diz que sabe que ele está trabalhando duro e grosso para a felicidade dos outros. E no dia seguinte, os habitantes da cidade se reúnem em Gustave e os 7 prodígios aparecem diante deles. O Tsukasa anuncia que conversou com a Brigada Azul e chegou a um acordo onde eles estão prometendo render a terra de Gustave para os 7 heróis da luz. E no momento, os nossos personagens principais controlam as regiões de Findolf, Burgelwald, Arklay
Clyde e Gustave. Então o Tsukasa anuncia que o objetivo da sua região não é dominar a população, mas estabelecer uma república, onde todos seriam iguais e não seriam explorados por mais ninguém. Os habitantes da cidade concordam com ele, e com o apoio dos habitantes da cidade, o Tsukasa anuncia que a terra que a Fé das Sete Luzes está controlando a partir de agora será chamada de a República do Isekai. Nesse momento, um enorme pilar de chamas se ergue do centro da cidade. O Tsukasa fica surpreso, mas ele ordena calmamente que os habitantes da cidade sejam evacuados. Ele vê que o Oslo está no centro das chamas, mas ele sabe que não há nenhum humano vivo que possa sobreviver a um trovão de Deus. De repente, o corpo de Oslo é coberto por uma substância dura e ele se transforma completamente em um monstro. A Shinobu e a Oi imediatamente a atacam e a Lirui diz para elas mirarem na gema vermelha em seu peito. O Oslo atira bolas de fogo contra a Oi, mas ela ainda consegue alcançá-lo e atingir sua gema vermelha e rachá-la, mas ela não a destrói. A joia começa a brilhar e o Oslo fica completamente fora de controle e avança em direção ao resto dos prodígios. O Tsukasa começa a atirar com a sua arma, mas não consegue atrasá-lo. O Oslo salta sobre ele, mas antes que ele possa atacá-lo, o Tsukasa dispara contra a gema vermelha e a quebra. O Oslo reconhece o Tsukasa como líder dos rebeldes e ele lhe diz que a verdadeira igualdade social não existe, porque o homem é uma criatura pecadora que não pode ser salva. Ele diz que o mundo inteiro existe para o imperador, antes de se desfazer em pó e desaparecer. Algum tempo depois, o Tsukasa acorda em um sonho sobre as últimas palavras do Oslo. Ele percebe que é um impostor e que todos os outros prodígios são verdadeiros gênios que aperfeiçoaram um conjunto específico de habilidades. Mas o Tsukasa acha que ele está usando métodos de conduzir a política de uma forma que qualquer outra pessoa poderia fazer. Ele começa a duvidar de que possa derrotar o imperador. Mais tarde, todos os prodígios e os seus amigos se reúnem. Eles estão impressionados com a criação de um frasco de maionese no estilo Ringo, que ela fez aí no seu tempo livre. E juntamente com os moradores do vilarejo Elmen, os prodígios bebem e se divertem juntos. O Tsukasa continua duvidando de si mesmo, mas a Lirui e Ringo conseguem animá-lo. Elas o fazem perceber que ele está cercado por amigos e aliados e pode conseguir qualquer coisa com a ajuda deles. Assim, o anime do protagonista político não corrupto termina. Curtiu esse vídeo? Quer ver mais vídeos como esse? Deixa o like e compartilha. Tamo junto. Até o próximo.